Boa noite. Meu nome é William e junto ao aluno Felipe e ao aluno Bismarck, iremos apresentar essa atividade ao professor Jailton Marques, da disciplina de Biologia das Criptógamas. Nosso trabalho é sobre micorrizas arbusculares e absorção de fósforo em função da capacidade de fixação de fósforo do solo e da competição com a microbiota. Inicialmente, nosso grupo era composto por 4 integrantes, porém um dos integrantes, Laís Costa, não pôde participar da confecção e apresentação dessa atividade, ficando de fora do referenciamento. Um adendo é que ao canto direito superior haverá o nome dos alunos que estarão apresentando no momento a atividade. Vamos iniciar então com o Felipe e a introdução do conteúdo. Passa o slide. Não foi? Não. Aí. Fungos micorrízicos arbusculares. Serão representados pela sigla FMA e se associam a raízes das plantas e incrementam a absorção de fósforo, que será representado pela sigla P. Um macronutriente com baixa mobilidade no solo. A absorção de fósforo diretamente pelas raízes das plantas é feita predominantemente por processo dependente de difusão de fósforo no solo, que ocorre a uma taxa muito lenta para atender necessidades das plantas. A contribuição do micélio dos FMAs ocorre constituído pelo conjunto de suas hifas que crescem além da zona de depressão das raízes, explorando maior volume do solo e possuem alta afinidade por íons de fosfato. Em resumo, quando se tem uma associação simbiótica, em específico nesse trabalho, que é entre um fungo e uma raiz, o fungo proporciona à raiz uma maior absorção de nutrientes e contato com o solo, alcançando algumas áreas onde as raízes têm maior dificuldade. Devido ao seu diâmetro mais espesso que a dos fungos, elas não conseguem acessar determinados locais com nutrientes. As hifas dos fungos conseguem abranger toda uma área onde a raiz não conseguiria chegar, e devido ao seu diâmetro menor do que o da raiz, elas têm maior facilidade de penetração em solos mais áridos. As hifas, em específico, são estudadas e subdivididas em duas. Elas são divididas em duas subdivisões, que são as hifas ectomicorrizas, as micorrizas são divididas em duas subdivisões mais estudadas. São as ectomicorrizas e as endomicorrizas. As ectomicorrizas são uma associação onde as hifas do fungo elas se entrelaçam juntamente com as raízes, aumentando a fixação, aumentando a absorção do solo e o contato com o solo, enquanto endomicorrizas elas penetram as células das raízes, mas não chegando ao seu núcleo. Elas ficam entre a parede celular e a membrana plasmática da célula. E devido a isso, elas criam várias invaginações entre esse espaço da membrana celular e a parede celular das células vegetais, onde elas proporcionam um maior fluxo de nutrientes pelas plantas, assim facilitando muito a absorção de principalmente fósforo para as plantas e seus nutrientes. Passa o slide. Aqui nos objetivos do artigo em específico, trabalharemos com duas hipóteses. A hipótese do objetivo do experimento 1 será feita a partir da associação dos FMAs juntamente com as raízes da planta. Enquanto no objetivo do experimento 2 será feita uma análise da associação dos FMAs juntamente com as raízes em competição com a microbiota do solo. O Bismarck vai falar um pouco mais para vocês sobre como foi feito esse experimento. Tá, eu vou falar sobre o material e o método utilizado. Os materiais foram de diferentes solos, vasos, as telas, os FMAs, os esporos deles e as plantas, que nesse caso foram as braquiárias.
O método foi primeiro confecção de vasos, que foram feitos de PVCs, 2 cilindros concêntricos, ambos de 15 centímetros de altura. Diferem os diâmetros deles. Um tinha 3,2 centímetros e o outro 7,5. O cilindro interno ele teve 2 laterais cortadas e substituídas por telas. Essa é a vista do vaso de cima. Compartimento interno, que é o cilindro menor, ele vai ser preenchido por areia e ele vai receber tanto as braquiárias quanto os esporos do fungos. Essa camada em volta do centro, ela é o solo tampão. É um solo que vai ser usado para impedir que o fósforo do compartimento externo chegue até o compartimento interno que está com fósforo. Ou seja, as plantas só vão ter contato com o fósforo se elas conseguirem absorver do compartimento externo. O solo que foi usado do compartimento externo, no caso foram 3, é baseado na capacidade de fixação deles. O solo A tem baixa fixação, o B tem média e o C tem alta. Tá. As telas são importantes porque elas têm 2 diferentes tamanhos, 1 milímetro e 40 micrômetros. Quando elas têm 40 micrômetros, só as hifas e os fungos conseguem passar do solo tampão e absorver o fósforo do solo externo. Quando ela tem 1 milímetro, tanto as raízes quanto as hifas, elas conseguem também fazer isso. Após a montagem do experimento, os vasos são mantidos em casa de vegetação durante 5 semanas para o crescimento das plantas. E a partir daí, foram feitos 2 experimentos. Pode passar, William. O experimento 1, a absorção de fósforos por FMAs em solos com capacidade crescente de fixação. O delineamento experimental foi ao acaso com arranjo de 3 solos. Solos com alta, média, baixa capacidade de fixação de fósforo. 2 tipos de telas nos vasos de 41 milímetros. 4 repetições. Experimento 2. A absorção de fósforos por FMAs em competição com a biota heterotrófica do solo. Delineamento experimental foi ao acaso com arranjo de 2 solos, solos com alta e baixa capacidade de fixação de fósforo. 2 tipos de telas no vaso, uma de 40, outra de 1 milímetro. 2 tipos de adições para ativar a biota heterotrófica do solo, fontes de carbono, adição de celulose e palha de braquiária, deixando uma parte sem adições. Pode passar? Ao final do experimento, a parte aérea das plantas é cortada e colocada para secar. Foram analisadas as concentrações de fósforo apenas nas raízes das plantas, próximas às telas de 40. O material vegetal foi pesado, cortado e incinerado numa mufla a 500 graus Celsius por 4 horas, gerando cinzas que serão analisadas. Foi utilizada a contagem de Cherenkov num espectrômetro de cintilação líquida para medir a atividade do fósforo. Eu, William, agora vou falar um pouco sobre o resultado e as discussões. Primeiramente, eu vou falar sobre o resultado do primeiro experimento, que é o experimento com micorrizas arbusculares em solos com capacidade crescente de fixação de fósforo. Os resultados de massa seca, conteúdo de fósforo e atividade específica do fósforo possibilitaram conhecimento dos efeitos da capacidade de fixação de fósforo do solo sobre a ação dos FMAs de incrementar a nutrição de fósforo das plantas, seja a capacidade de absorção unicamente via rifas de FMAs, seja a absorção conjunta de raízes e hifas. A massa seca e a quantidade de fósforo absorvida pelas plantas diminuíram com o aumento da capacidade de fixação de fósforo dos solos. Isso foi verificado tanto na parte aérea quanto nas raízes de braquiária. As plantas crescendo no solo com baixa fixação tiveram um desempenho superior do desenvolvimento que aquelas crescendo nos outros 2 solos, com maior poder de fixação de fósforo. Podem ter contribuído para esse resultado o fato do solo com baixa fixação de fósforo ter apresentado maior teor de fósforo extraível e textura mais arenosa. A concentração média de fósforo na parte aérea das plantas foi de aproximadamente 0,1%, naquelas
que se desenvolveram no solo de baixa fixação de fósforo, sendo essa proporção considerada normal para folhas de gramíneas. Por outro lado, verificou-se que a concentração de fósforo nas plantas diminuiu para cerca de 0,06% nas plantas mantidas nos solos com média e alta fixação de fósforo, indicando situação de deficiência de fósforo nesses solos. Os valores de atividades específicas de fósforo foram maiores no solo com baixa fixação, como esperado, uma vez que uma proporção maior de fósforo ficou disponível para as plantas durante o período experimental. Entretanto, esperava-se que a atividade específica nos outros dois solos diminuíssem na mesma proporção que o conteúdo de fósforo nas plantas, o que não aconteceu. A capacidade de fixação de fósforo de um solo é um dos fatores que afeta a eficiência do uso do fósforo, condição agravada em solos com deficiência de fósforo. Contudo, nesses casos, uma possível resposta das plantas é o aumento no grau de associação com o FMAs e no favorecimento na obtenção de fosfato proporcionada pela simbiose. Para cada tipo de solo, os valores de atividade específica foram maiores nas plantas que utilizaram o sistema raízes IFAS. No solo com baixa fixação de fósforo, as plantas que utilizaram para absorção o sistema raízes IFAS de FMA tiveram maior produção de massa seca que as plantas que utilizaram o sistema de raízes que não utilizaram o sistema de raízes IFAS. No entanto, essa diferença foi mais acentuada no solo com baixa fixação, enquanto nos solos com alta e média fixação de fósforo, os valores de massa seca das plantas foram semelhantes para os dois sistemas de absorção. Isso indica que no solo com baixa capacidade de fixação de fósforo, a ação das raízes micorrizadas foi mais efetiva em promover a produção de massa seca vegetal que a ação unicamente de IFAs de FMA. Por outro lado, nos solos de média e alta fixação de fósforo, que apresentavam menor disponibilidade de nutriente, a atuação conjunta de raízes e IFAs de FMA não representou vantagem significativa em relação à atuação das IFAs unicamente. E para representar esses dados que foi posto, eu tenho alguns gráficos aqui que vão apresentar de forma ilustrada esses valores. Bom, o primeiro gráfico tem na sua linha horizontal a capacidade de fixação de fósforo do solo. E na sua linha vertical, a massa seca dos vegetais. É possível observar que, enquanto mais baixa for a capacidade de fixação de fósforo do solo, maiores são as massas secas dos vegetais. Esse ponto A aqui, que é pintado de preto, as IFAs de FMA mais as raízes. Você pode notar que a massa seca dessas raízes são bem superiores às outras. Aqui mais para baixo está a IFA de FMA sozinha, sem as raízes. É observável que quanto mais baixo for a capacidade de fixação, maior é a massa seca. Aqui, nesse segundo quadro, representa praticamente a mesma coisa. No primeiro é sobre a parte aérea, sobre as folhas, né, das plantas, e esse segundo já é sobre as raízes. Aqui, ainda assim, quanto menor a capacidade de fixação do fósforo do solo, maior é a massa das raízes. Num segundo esquema de quadros, nós temos o conteúdo de fósforo em função da capacidade de fixação de fósforo do solo. E nota-se mais uma vez que enquanto menor a capacidade de fixação do solo, maior é o conteúdo de fósforo nas partes aéreas, nas folhas das plantas. Nesse segundo quadro, nota-se a mesma situação, só que agora nas raízes. Enquanto mais baixa for a capacidade de fixação de fósforo do solo, maior é o conteúdo de fósforo nas raízes. Em um terceiro esquema de quadros, apresentam, de tabelas no caso, apresentam todas as informações quanto à atividade específica de fósforo. E nota-se mais uma vez que enquanto menor for a capacidade de fixação do fósforo, maior é a atividade específica do fósforo tanto das folhas quanto das raízes das plantas. Agora eu vou falar um pouco sobre o resultado de discussão do segundo experimento.
que é o experimento de micorrizas arbusculares em solos com alta e baixa capacidade de fixação de fósforo em competição com a biota heterotrófica do solo. Bom, a parte aérea das plantas de braquiária mantidas em solo com baixa capacidade de fixação de fósforo, em situação de adição de matéria orgânica, apresentou diminuição na produção da massa seca das plantas e no conteúdo de fósforo, em relação ao tratamento sem adição de matéria orgânica. Esse resultado foi verificado tanto para as plantas com absorção pelos sistemas raízes e hifas, quanto no sistema de hifas, sendo mais pronunciado nesse último. A celulose produziu diminuição mais acentuada na produção de massa seca e no conteúdo de fósforo, em relação à adição de palha. Na ausência de fósforo na celulose, provocou uma situação de forte competição por este nutriente e as diminuições observadas indicaram que o sistema IFAL utilizado pelas plantas para a absorção foi menos eficiente que a biota heterotrófica na competição por fósforo, no período estudado. No caso da adição de palha de braquiária, o decréscimo observado em relação ao controle foi menor por conta do fósforo aportado por ela. O efeito estimulante da entrada simultânea de fósforo e nitrogênio ao solo ativa a atividade das bactérias e fungos da rizosfera, aumentando a taxa de crescimento e aceleração dos processos de decomposição. Por outro lado, pode-se promover a atuação sinérgica de FMAs e bactérias solubilizadoras de fosfato, que resulte em incremento na biomassa de plantas. Isso indica que, na condição muito competitiva estabelecida pela adição da celulose, o sistema IFAL de absorção conseguiu igualar o desempenho do sistema raiz IFAS, de FMA, mas com o aumento na disponibilidade de fósforo pela adição de palha, o sistema raiz IFAS foi mais eficiente na absorção de fósforo. A atividade específica nas plantas foi maior pelo efeito da adição de palha do que pela adição de celulose, considerando o sistema de absorção por raízes e hifas, de FMA, no solo com baixa fixação de fósforo, enquanto o controle sem adição de matéria orgânica apresentou valor intermediário. Quando se restringiu o acesso das raízes ao solo, né, nos vasos que tem a tela de 40 milímetros, 40 micrômetros, não houve diferença na atividade específica entre os tratamentos. O efeito do sistema de absorção somente foi observado no caso de adição de palha, observando-se maior atividade específica nas plantas com acesso livre ao solo. A absorção de fósforo pelas micorrizas arbusculares diminuiu com o aumento da capacidade de fixação de fósforo do solo. A crescente capacidade de fixação de fósforo pelo solo inibe o crescimento de plantas e a absorção de fósforo. Pelas micorrizas. Aí aqui tem alguns gráficos para representar essa situação. O primeiro gráfico mostra a massa seca em detrimento da fixação de fósforo. Quando a fixação de fósforo é alta, praticamente a massa seca de todos os vegetais ficam na mesma camada, na mesma quantidade, são praticamente iguais. Agora, quando a fixação é baixa de fósforo, aí nota-se que quando não há adição de matéria orgânica, a massa seca é maior. Quando há adição de palha, a massa seca é mediana e o restante é menor. Esse segundo quadro mostra a capacidade de fixação, a matéria seca, de acordo com a capacidade de fixação do fósforo. Ele une os dois esquemas, ele simplifica os dois esquemas. Aqui nós temos mais alguns esquemas que mostram a quantidade de fósforo em detrimento da fixação de fósforo. Nota-se que quando a fixação de fósforo pelo solo é alta, o conteúdo de fósforo nas partes aéreas das plantas ele é baixo. Quando a fixação de fósforo é baixa, o conteúdo de fósforo nas plantas que não tiveram adição de matéria orgânica é alto. Nas plantas que tiveram a adição de palha é mediano. E quando é a adição de celulose é baixo. Esse segundo quadro mostra a capacidade, mostra o conteúdo de fósforo em detrimento da capacidade de fixação do fósforo do solo nas raízes das plantas. Onde quando a capacidade de fixação é baixa, o conteúdo de fósforo
da raiz que não obteve adição de matéria é maior do que os outros. E agora aqui para completar, para finalizar os quadros, nós temos esse daqui que mostra a atividade específica de fósforo de acordo com a fixação de fósforo do solo. Aqui diz que quando a fixação de fósforo é alta, a atividade específica do fósforo é praticamente igual, com exceção de quando não há adição de matéria orgânica. Isso na parte aérea das plantas. Aqui já diz que quando a fixação é baixa, fixação de fósforo pelo solo é baixa, a parte aérea que houve a adição de palha tem uma atividade específica de fósforo maior. E aqui, nesse segundo quadro, já apresenta a capacidade de fixação a atividade específica do fósforo em detrimento da capacidade de fixação de fósforo do solo nas raízes das plantas. Quando a capacidade de fixação é alta, a atividade específica nas raízes é praticamente igualmente baixa. Quando a capacidade de fixação é baixa, a atividade específica do fósforo é alta, normalmente alta, destacando a adição de palha, que é a maior. E agora eu vou falar um pouco sobre as conclusões desse experimento. Bom, a absorção de fósforo pelas micorrizas arbusculares diminui com o aumento de capacidade de fixação de fósforo do solo. A crescente capacidade de fixação do fósforo pelo solo inibe o crescimento de plantas e a absorção de fósforo. Em compensação, a contribuição do micélio extrarradicular dos FMAs para a produção de massa seca e absorção de fósforo aumenta na medida em que a capacidade de fixação de fósforo dos solos aumenta. Na situação de competição por fósforo entre plantas micorrizadas e biota heterotrófica, estabelecida pela adição de fontes de carbono, a absorção pelo sistema de raízes e hifas de FMAs é mais eficiente em promover o crescimento das plantas e a absorção de fósforo que o sistema IFA unicamente. E é essa a conclusão, esse é o nosso trabalho. Eu espero que tenha dado para compreender bem como que funciona como que funcionou esses experimentos. É isso, até mais e obrigado.